Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está no ar. Um modo de transporte seguro, eficiente, de baixo custo, a cabotagem, que é o trânsito de embarcações entre portos, recebeu um novo impulso no país com o projeto que institui a BR do Mar, Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem. A lei, entre outros pontos, flexibiliza o afretamento de embarcações estrangeiras para serem usadas no transporte de cargas na cabotagem brasileira. Márcio Salme, diretor executivo da Costa Brasil, empresa com sede em Santos e que atua no setor, comentou a mudança na legislação. O ponto que ela endereçou, principalmente, foi a facilidade de você ter os navios aqui na costa brasileira, o ativo, né? Ela, infelizmente, ela não interessou a questão de custo operacional, que a gente chama de OPEX, né? Mas o ativo, porque o navio, eles são construídos, né? As principais regiões de construção navais estão na Europa, principalmente ali na região da Ásia. E o Brasil, infelizmente, não é competitivo hoje em custo na construção. Então, isso era um limitador. A BR do Mar permitiu que se trouxesse navios estrangeiros já construídos e prontos para operar, e isso vai fazer com que expanda ainda mais a capacidade, porque esse é o ponto, né? Necessita de maior capacidade para ter maior frequência, maior abrangência e cobertura nos portos brasileiros. E já um ponto positivo disso é que já tem uma empresa que já iniciou a operação de cabotagem. Então, o ano de 2024, nós já temos um novo operador logístico de cabotagem, então já é um fruto dessa nova legislação. Uma discussão que mostra o potencial da cabotagem no Brasil. A cabotagem, hoje, a produção industrial, o escoamento de carga no Brasil, né, é muito concentrado no rodoviário, né? Hoje o rodoviário tem 61%, né, dessa produção, desse escoamento. Depois você tem a ferrovia aí com a casa dos 20%, 21%, e a cabotagem tem 12%, né? Então a gente vê pela essa questão, né, já um equalizamento usando a costa brasileira como meio de transporte, né? E para deixar claro, a cabotagem é um meio de transporte entre os portos brasileiros, né? Então, quando você pensa na carga, por exemplo, de container, é apenas 1%, né? Então, ele é muito pequeno ainda, tem muita oportunidade. O Brasil, com essa vasta costa, né? A gente tem essa estrada pronta, então a gente vê um potencial de 1%, com certeza. Muitas coisas que ocorrem na costa brasileira, né? Há uma grande concentração de transporte na costa sendo realizada por rodovias, o rodoviário de norte ao sul. Então, você tem um grande potencial para que isso ocorra e, com certeza, tem impactos sociais, né, na questão da sustentabilidade, de custo. Então, o Brasil tem muito a ganhar ainda, até porque outros países com dimensões não continentais já têm uma distribuição, uma equalização muito maior do que o Brasil. E as vantagens são inúmeras. Quando fala de logística, não tem como ignorar custo, né? O primeiro ponto é custo, né? As decisões, elas são baseadas no primeiro viés custo, e a cabotagem, ela entrega essa questão de custo, ela é mais econômica. Quando você fala aí de um raio de mais de 1.500 quilômetros de distância, já tem estudos que apontam até para menos 1.300 quilômetros de distância, indústrias na faixa litorânea, né, até 300 quilômetros da costa. Então, isso já é a cabotagem endereçada. Então, né, do sul a partir do nordeste, ali já tem um endereçamento. Então, o custo, primeiro ponto, a quantidade que você envia, né, então você não precisa, você tem uma grande quantidade, e você tem a questão do seguro, e você tem a questão da segurança e da avaria também, né? A quantidade de perda na cabotagem por utilizar o container é muito. E isso eu estou falando da cabotagem através de containers. Então, isso, com certeza, custo, segurança e a questão também social, porque você reduz o impacto ali da movimentação de transporte a longa distância, a fadiga, a lei dos caminhoneiros, e você faz com que há uma mudança estruturante, porque os transportadores continuam. Isso é uma característica interessante. Você não diminui o rodoviário continua existindo nas pontas.
o grande ponto aqui, você faz um fluxo de menor distância, né? Você da produção até o porto e no porto de destino do porto até o ponto de entrega final. O rodoviário continua existindo, mas com uma menor distância, um melhor bem-estar social, inclusive. Mas o custo número 1, tanto por segurança, pela escalabilidade que ela permite, pela quantidade e também pelo seguro. É neste cenário que Márcio Salme avalia o trabalho realizado pela Costa Brasil, que tem cada vez mais destaque. O operador de transporte multimodal, que é a Costa Brasil, ele é um facilitador desse processo, né? Nós não temos os navios, mas facilitamos esse processo. Então, nós operamos em algumas vertentes da cabotagem, né? O principal destaque que eu trago aqui é a carga fracionada. Então, hoje, um embarcador, né, um cliente nosso que não conhece esse processo de como fazer a contratação do serviço, de como colocar sua carga no navio, a Costa Brasil ela facilita isso hoje, por exemplo, recebendo carga nos nossos armazéns, consolidando, colocando dentro do container. A gente compartilha esse frete com outros pequenos embarcadores, então há uma facilidade nesse sentido. E somos um grande viabilizador desse processo. O operador multimodal ele tem essa característica, né, de facilitar o processo, ou seja, da mesma forma que se contrata uma transportadora, por exemplo, rodoviária, você contrata um operador de transporte multimodal e ele vai cuidar de todo o processo, da coleta do seu produto, né, da sua mercadoria, até a entrega e vai utilizar o multimodal, né? Tanto o rodoviário como também o navio, para poder chegar. Então, nós falamos que a Costa Brasil, que foi pioneira nesse serviço de transporte fracionado, de cabotagem, nós acabamos democratizando, fazendo que muitas empresas aqui do Sul ou do Norte chegassem com suas mercadorias utilizando desse modal. O governo federal e uma das maiores operadoras de terminais de contêineres do mundo, a TIL, do grupo MSC, firmaram um termo aditivo para estender o contrato de arrendamento no Porto de Santos, no valor de 4 bilhões de reais, sendo que 2 bilhões já foram investidos e outros 2 bilhões são referentes ao aditivo. Há ainda uma previsão de investimentos de 3 bilhões de reais em projetos para o aumento da profundidade do canal no terminal da Portonave e outros 10 bilhões em novos investimentos, totalizando 17 bilhões em projetos em prospecção no Brasil nos próximos anos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniram com o presidente do grupo MSC, Diego Aponte, com o CEO global da TIL, Amar Kanan, e o diretor de investimentos, Patrício Júnior, além do presidente da MSC Shipping no Brasil, Elber Justo, para assinar a prorrogação do contrato de arrendamento do terminal portuário por mais 20 anos. As melhorias em Santos incluem a aquisição de equipamentos, expansão e aprimoramento do pátio, além de automação, reorganização de portões e substituição de defensas que deverão ser realizados em até 72 meses após a assinatura do termo aditivo. E as obras da segunda fase da Avenida Perimetral em Guarujá devem começar no ano que vem. O anúncio foi feito pelo presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Ele destacou que serão necessários 3 quilômetros de obras para realizar a segunda fase da Perimetral, que vai dividir o alto fluxo de caminhões com destino aos terminais portuários, não interferindo no fluxo viário do município. Desta maneira, a rua Idalino Pinês volta ao fluxo normal de veículos, mantendo as atividades comerciais de apoio ao porto, como mecânicas, borracharias, entre outros, sem causar impacto no viário da cidade. Na segunda etapa das obras estão previstos viadutos e até uma ponte estaiada por cima da rodovia e acessos conectando porto, aeroporto e rodovia. Ainda de acordo com o presidente da autoridade portuária, já existe um cronograma que está dividido em algumas etapas, dentre elas a elaboração do projeto executivo, licenças ambientais e também já existem tratativas com operadoras para a renovação do contrato, no sentido de que elas assumam esta obra. E assim, encerramos o Conexão Porto Indústria de hoje. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.